Don Quixote do Flamingo está de volta, pelo menos na capa do mangá. Para a alegria dos leitores, o capítulo se inicia onde o último havia parado. Estamos na ilha Kamabaka e o Sabo tá pronto para contar a verdade daquele dia. Ele menciona que tudo que o exército revolucionário se propôs a fazer foi concluído com sucesso. Primeiro, declarar guerra ao governo mundial destruindo o símbolo dos dragões celestiais. Segundo, resgatar Bartolomeu Kuma da garra desses tiranos. E terceiro, libertar o máximo de escravos possíveis. E eu imagino que assim como os Chapéus de Palha anunciaram oposição ao governo mundial ao incinerar a bandeira dessa instituição, não seria poético se aquele que destruiu esse símbolo fosse o Imperador das Chamas, a principal figura que inspira o fogo das revoluções pelo mundo? É certo que esse evento é um dos principais responsáveis por fazer Sabo conquistar essa fama e receber essa incrível alcunha. Ou pelo menos, era o que deveria ser. A verdade é mais trágica, mas não menos gloriosa. Fala galerinha, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês o review do capítulo 1083 de One Piece, que foi uma delícia, uma maravilha. Então se você curte o conteúdo, não esquece de já deixar aquele like, se inscrever no canal se você tá assistindo o vídeo, não é inscrito, é de graça, se inscreva, tá bom? E vamos analisar esse capítulo aí que pode ter menções à família do Shanks, pode ter também um desenvolvimento muito interessante ali acontecendo com o Rob Lute e muito mais. Então vem comigo e simbora pra esse review. Me sinto bem gravando em pé, mano, é diferente, tá ligado? Eu tô com... diminui pô aqui, mano. As atualizações do Sabo não param por aí. Ele reporta que eles finalmente descobriram e destruíram as reservas de comida da Terra Sagrada. E o que vai se construir a partir disso é bem interessante. Dragon diz que 8 das 12 nações que sofrem grande influência dos revolucionários fizeram uma revolução bem sucedida, o que é uma porcentagem de mais de 65% de êxito. Tá alto pra caramba, tá bonito, tá bom demais. Agora vão deixar de pagar imposto, mas é bom aí, né, ficar de olho nisso para não acontecer igual o Lulúzia e ser simplesmente apagado da história. Mas eu tô aqui embaixo, tá? Não se assuste. O Ivankov complementa que o exército revolucionário também está atacando os cargueiros que levam suprimentos a Marejoa, impedindo que esses recursos cheguem até lá. Uma ideia muito boa, justa e válida no contexto desse universo. Não é irônico que Marejoa não seja uma nação autossuficiente? Os caras vivem ali dentro de uma bolha e pensam que são merecedores de tudo, só não percebem que a existência de terceiros é essencial para sua própria existência. Será que com esse movimento dos revolucionários alguns vão começar a notar isso? Começar a dar mais valor para quem não vive ali? Difícil, né? A maioria dos dragões celestiais tem uma perspectiva muito rasa de mundo, então chegar a essa reflexão pode não ser muito cabível pra eles. Pra maioria, porque a gente já teve 2 Don Quixote aí que mudaram completamente, né? Eu achei muito maneiro saber que os revolucionários estão com esse planejamento de impedir que suprimentos cheguem até lá, porque a partir daí é guerra. É basicamente um cerco que eles estão fazendo. Pouco a pouco, os dragões celestiais vão ficar sem comida e seu exército vai precisar se mover para retomar o que já foi deles. E é exatamente isso que acontece. Mas antes, vale notar aí o Ivankov todo empolgado demais com a iminência de fazer os Tenobitos sentirem na pele o que eles fazem com as outras pessoas. E isso me despertou uma pergunta: qual o motivo do Ivankov para comprar essa luta? Qual o sofrimento em seu passado que justifica a formação do exército revolucionário junto de Dragon e Kuma? É claro que a gente foca muito no Dragon por ser líder e pai do Luffy e no Kuma por estar em destaque no arco de Egghead. Mas o que levou o Ivankov a traçar esse propósito e fundar o exército revolucionário há 22 anos? Mais um passado aí bem interessante que a gente espera que o Oda apresente pra gente. Tipo do Kid. Enfim, com a pressão se tornando mais intensa e o perigo da falta de comida assombrando Marejoa, os Cavaleiros de Deuses são acionados. E a própria expressão de Monkey D. Dragon revela que eles são perigosos e o movimento dessas pessoas é o que vai iniciar a verdadeira batalha entre os revolucionários e o governo mundial. E como não poderia ser diferente, as várias silhuetas aí abrem um espaço gigantesco para especulação. Fã de One Piece é assim mesmo. Apareceu silhueta, a gente já começa a especular. Seria o York o antigo capitão do Brook? Cara, eu acho que é uma boa. O Chique e o Leão Dourado, hein? Enel, é o Enel. Olha, tem um recorte ali, eu acho que são os pais do Frank. É óbvio que é o clone do Kaido. Eu diria Scopper Gaban. E por aí vai.
E é óbvio que a gente vai fazer uma análise em cima das sombras mostradas pra gente, porque assim, há indícios interessantes de que um deles possa ser, se não o irmão de Shanks, o pai desse incrível personagem, ou quem sabe até o próprio Yonkou. O primeiro ponto que chama atenção logo de cara é a semelhança dessa silhueta com o Ruivo, um formato que remete ao Shanks com uma capa longa, cabelo similar e uma espada muito parecida com a Griffon. Tem gente aí dizendo que vai ser o Higuma, Deus me dibre, mas quem me dera. Mas o principal ponto aqui é que nós já sabemos da existência da família Figarland, que da forma como foi mencionada pelos Gorosei, nos dá a entender que se trata de uma família de dragões celestiais, e ainda mais surpreendente e chocante, que ela é a família original de Shanks, uma possibilidade extremamente pertinente, levando em consideração que ele foi achado por Roger em God Valley e a região estava repleta de Tenryubitos. Se de fato o Ruivo for herdeiro de dragões celestiais, muitas coisas poderiam ser explicadas, como por exemplo, a exceção que os Gorosei abrem para ele ao aceitar uma reunião momentos antes do início do Reverie. Será que eles conversariam com qualquer pirata ou só permitem o Shanks por ele ser dessa família? Detalhe que em nenhum momento desses painéis aí a gente vê os Gorosei chamando esse cara aí de Ruivo, de Shanks ou qualquer outra coisa do gênero. Apenas falam que ele é alguém importante e por isso abriram um tempo ali, né, pra ter uma conversa com ele. Só que o Oda faz questão de, em todos os painéis que aparece o suposto Shanks aqui, esconder a cicatriz dele. Então será que poderia ser um irmão gêmeo do personagem, algo assim? Existem algumas outras evidências ao longo da obra que apontam para alguma ideia nesse sentido. Mas os próprios Gorosei também comentam, né, que ele fez um longo percurso para estar aí e tudo mais. E se fosse um irmão do Shanks, que fosse parte dos Cavaleiros de Deus, ele teria essa recepção ou seria tipo, ok, beleza, e enfim. O meu palpite é que é o Shanks mesmo aí, mas que ainda pode ser trabalhado a família Figarland relacionada aos Cavaleiros de Deus. Será que o pai do Yonkou é uma figura proeminente no governo mundial, talvez até o líder dos Cavaleiros de Deus? Se Oda quiser trabalhar mais a família de dragões celestiais Figarland, faz sentido que ele utilize os Cavaleiros de Deus como uma oportunidade. Eu acredito que esse renomado grupo de guerreiros possa ser de fato composto por apenas dragões celestiais. Quando nos foram apresentados, pareciam que todos seriam lixos humanos, né? Depois, a gente é introduzido a Don Quixote Rumin e temos a redenção de Don Quixote e Mjosgard, que fogem completamente desse padrão de ser um bostão. Então será que não existe um grupo de Tenryubitos que desde jovem são preparados ou têm interesse em batalhas, que buscam se tornar cavaleiros de Deus e por isso almejam ser tão poderosos? Quem sabe alcançar esse patamar seja uma grande honra para algumas famílias, e talvez a gente já tenha visto os membros primordiais de cada uma delas, mas calma, segura aí que a gente já vai chegar lá. Também devo dizer que achei uma sacada muito legal trazer esse grupo de personagens agora, na reta final de One Piece, porque as forças do governo mundial pareciam muito fracas se comparadas às dos piratas, mas agora com o próprio Dragon preocupado com esses cavaleiros, parece que as forças podem se equilibrar, e mais importante, é que a aparição dos Cavaleiros de Deus faz muito sentido. É totalmente plausível e até necessária a existência de um grupo militar exclusivo e muito poderoso que protege Marejoa e faz a proteção exclusiva dos Tenryubitos. Basicamente, guerreiros para proteger deuses santos, que não aleatoriamente são chamados de Sente alguma coisa, né? Trazendo aí uma clara temática religiosa para os personagens. Imagina só, pô, Tenryubitos brabões na porrada. Eu acho que seria uma decisão bacana, tá? Mostrando que até dentro da bolha deles existe outro caminho, né? Se não ser só um Zé Ruela escravocrata e, pô, bostão na vida. Tipo, San Carlos. Eu vou dar uma ideia boa pro futuro do San Carlos, então fica aí, calma. E assim que tivemos os Cavaleiros de Deus mencionados nesse capítulo, o conceito me remeteu diretamente à Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi uma ordem militar de cavaleiros com o propósito de proteger cristãos. E eu imagino que essa seja a principal referência do Oda para a criação desses personagens. E isso me deu uma ideia que eu achei bem legal. Assim como todos os Templários, os Cavaleiros de Deus vão usar mantos brancos, possivelmente com uma cruz. Mas não uma cruz vermelha como original, e sim uma cruz azul. Uma cruz azul com círculos na extremidade e outro no centro. Uma cruz que nós
conhecemos muito bem. E outra oportunidade bem interessante para esses 9 cavaleiros é a seguinte. No capítulo 906 temos 10 estátuas no decorrer da escadaria para Marejoa. Seriam os 10 cavaleiros originais, os fundadores desse grupo, como mencionei, os cavaleiros primordiais de cada família. E por que será que tá faltando um? Seria a ausência do membro da família Figarland? Seria o 10º que não faz parte desse grupo, o Shanks? Teria esse clã sido excluído de Marejoa e enviado para God Valley no passado? Ou talvez simplesmente encontrado seu fim na região e não colocado nenhum herdeiro para substituí-los? Com o aprofundamento desse grupo, várias possibilidades bem legais começam a surgir. E eu acho que seria, cara, muito interessante se Oda aproveitasse esse grupo para criar uma relação com algum outro personagem que a gente já conhece e que tem alguma importância, né? Não só ser, sei lá, mano, mas 9 guerreiros aleatórios que só somariam na história no que diz respeito a nível de força. A gente quer mais do que isso. É uma oportunidade muito legal pra realmente vincular personagens que a gente gosta, que a gente conhece, com uma parada maior, tá ligado? Seja, cara, Bug, filho de Tenryubito, Shanks, filho de Tenryubito, essas possibilidades existem, são reais. E agora a gente tá trabalhando no Yonkou. Então por que não brincar com isso? Tanto com o Bug quanto com o Shanks? Decide aí, Oda. Vai tacar o pai do Shanks mesmo? Tá na thumb, pô. Só copiar, Oda. Manda o zap. E só um adendo importante sobre essa silhueta aí de fato ser o Shanks e pra quem tá achando que isso é possível. No Evercard do personagem temos a seguinte passagem. Nesses mares, nenhum outro pirata encarna a liberdade como ele. Se ser o rei dos piratas é ser definido como o homem mais livre dos mares, Shanks é a pessoa mais próxima dessa posição. É realmente plausível pensar que o homem mais livre desse mundo trabalharia sob ordens do governo mundial, agiria como um cavaleiro de Deus ou um cavaleiro sagrado para proteger a ordem dos Tenryubito? Pra mim, isso não combina em nada com o Ruivo e muito menos com esse conceito tão poderoso que engloba o personagem. Shanks é livre e, na minha percepção, jamais se subordinaria aos dragões celestiais. E agora muito importante, tá? O último ponto que a gente tem que ter em mente em relação às silhuetas em One Piece é: pode ser absolutamente qualquer coisa e o Oda não tá nem aí, meu irmão. Quem lembra do Kaido Capenga? Quem lembra do Aramaki com cabelo grandão e os maravilhosos primeiros Chichibukais na mente de Yosaku? Pois é, dá pra confiar? Não dá pra confiar. Tem gente falando que tem um louco aí com 2 chifres e que pode ser o clone do Kaido, que o outro tem um chapéu de cowboy e que pode ser o York, que o doidão ali parece o Megamente. Enfim, silhuetas de Eiichiro Oda, senhores. Só que essa mera informação já gera outro questionamento interessante. Como o Dragon sabia da existência dessa informação? Como ele sabia da existência desse grupo? O único a mencionar sobre eles é o Sakazuki no capítulo 1054, numa passagem rasa que dava mais a entender aí que se tratavam desses feiosos, que pelo que o Sabo se disfarçou e tal, mas meu Deus do céu. Enfim, parece que não é algo que todo mundo saberia. Posso estar especulando demais aqui, mas será que o Vovô Garp já passou algumas infos boas pro Papai Dragon? Será que o Papai Dragon, antes de formar o Exército da Paz, fazia parte da Marinha? Dá pra fazer muita especulação em cima dos Cavaleiros de Deus, e eu só espero que o Oda não faça uma parada tipo os Numbers do Kaido, que lançou as silhuetas brabas e no fim das contas, mano, foram os Zé Ruelas do caramba, tipo os Yakuza, né, de Wano, que talvez você nem se lembre, lembra? Pois é, teve os Yakuza, lá em Udon, as silhuetas. O Luffy salvou eles e... no fim das contas eles somaram alguns numerozinhos lá, tá? Ao invés de ser 3.000 era 3.300, parabéns. Fizeram... Dando sequência, entendemos através da conversa dos três que a alcunha de Sabo veio através do assassinato de Rei Cobra. Com a morte do monarca, o revolucionário foi considerado um herói e das cinzas surgiu seu epiteto de Imperador das Chamas. Seria bom se fosse algo para ele se orgulhar, como por exemplo, destruir o símbolo de dragões celestiais com suas chamas, mas a verdade é trágica, mas não menos gloriosa. E a real é que nada disso importa. O fato é que agora, por supostamente matar o Rei Cobra, Sabo é considerado um herói e o principal alvo dos Cavaleiros de Deus. Só que se esse fardo ajudar a queimar as chamas da Revolução, ele não tem problema em viver com isso. É aquele velho ditado: no lugar errado, na hora errada, pelo propósito certo.
É exatamente isso que aconteceu com o Sabo nessa foto totalmente tendenciosa, que como um recorte funciona muito bem para convencer de que ele de fato foi o responsável pela morte de Cobra, por mais que suas intenções sejam o exato oposto disso. A cena do crime é perfeita, o flagrante ideal, Morgan's Big News não peca no clickbait, o cara é bom demais. Fala meu chapa Morgans, cara, review do capítulo 1005... Pai do Shanks? Tu é muito brabo, na moral. Pior que eu acredito que vai rolar algo assim mesmo, né, bait? Somos então jogados para a verdade daquele dia em Marejoa, onde a batalha dos comandantes revolucionários contra os almirantes acontece. Há um mês, pouco tempo após o Reverie, o caos se propaga pela Terra Sagrada. Já de cara, somos informados que nessa altura os revolucionários já haviam destruído as reservas de suprimentos dos dragões celestiais e atacado o símbolo deles. Impressionante a qualidade que Oda tem para desenhar a cara dos Tenobitos de maneira detestável. Parece que todos são feitos para serem os mais desprezíveis possíveis. Assim, vamos lá, né? Eu acho que julgar pela aparência é um pouco maldoso, diria até incorreto, né? Mas os caras são realmente a escória da humanidade. É para desgostar mesmo. O Oda tá fazendo um ótimo trabalho. Parabéns, uma salva de palmas. E quando o Ratatouille vai matar um escravo por estar praticamente morto e sem condições de carregá-lo, Karasu no fight! Karasu surge como uma sombra para impedir o assassinato de um homem inocente. Pelo menos nessa situação, afinal é um pirata. Ele me lembrou o Barbarossa, né, que atacou Lulusia e junto da ajuda de Karasu e Belobete foi derrotado pela moda. Por um segundo eu achei que era o mesmo personagem, o que teria sido bem legal, né, interessante, mostrando que no cenário de Lulusia ele era um vilão, mas os verdadeiros inimigos dos revolucionários são os dragões celestiais, é o sistema, é a hierarquia que assola o mundo. Eu acho que se fosse o Barbarossa ia ser legal, ia funcionar de uma forma singela e interessante, mas acho que não tinha tempo pra isso, né, foi tudo muito rápido ali, enfim. É isso. Vemos a habilidade curiosa do revolucionário sendo usada para indicar ao pirata o caminho que ele deve seguir. E é bem curioso ele conseguir se comunicar através do corvo, né? Enfim, os agentes do governo mundial tentam acertar ele com balas, mas não me diga que ele é... Sim, meu filho, é um Logia, senta e chora. Temos então revelada a fruta de Karasu, a Soso no Mi, a fruta da fuligem. Ele então derrota seus adversários, enquanto Lindbergh usa suas tecnologias ali para libertar escravos. Detalhe, mais uma vez, obviamente, vemos as pessoas demonstrando gratidão gigantesca ao exército revolucionário, e foi dessa maneira que uma pequena fagulha de revolução se tornou um incêndio que se alastra pelo mundo. Mais e mais pessoas vão atingindo mais pessoas e o apoio dos revolucionários cresce. Inclusive a gente tem essa camisa aqui super legal na nossa loja, tem várias outras bem bacanas, então dá um confere, cara, tem muita estampa maneira, sério mesmo, vai lá. Karasu fala pro Lindy seguir libertando os escravos e parte pra cima do Fugitora com uma rajada de pássaros de fuligem. Talvez o confronto que tenha feito com que o Fugitora aparecesse coberto de bandagens no capítulo 957. Vale lembrar que o Karasu é entre os quatro o comandante de região dos revolucionários com a segunda recompensa mais alta, em 400 milhões de berries, ficando atrás apenas de Belobete. E claro, né, sem contar o Ivankov que cobre toda a Grand Line. E o maluco é muito brabo, hein? Imagino que a recompensa deles após esse evento no Reverie vai dar um salto considerável, porque foi certamente um atentado à honra dos dragões celestiais e à hierarquia desse mundo. Muito legal, dá pra ver como a situação em todos os polos está aquecendo e os cenários estão pegando fogo. Todo plot de One Piece tá em chamas. A guerra final, mano, tá realmente chegando. Do outro lado do caos, temos Morley com a Oshi no Mi atacando o vergonhoso almirante Ryokugyu. E um detalhe muito legal que eu achei aqui desse painel foi como o solo que o Morley emerge tá todo alterado, numa perspectiva bem maneira. Mas mais impressionante que isso é como o Aramaki é o campeão de passar vergonha. Mas claro que, como a gente pode ver, os próprios Tenobitos estão nerfando os almirantes que estão sendo impedidos de usar sua força total, para não causar mais destruição na cidade. Até ameaça de morte tem na brincadeira, meu filho. E enquanto o Ryokugyu respeita essa ordem, Fugitora lança um Pounds para qualquer tipo de aristocracia e começa a chamar um meteorão para lambrejar os revolucionários na porrada. Tá certo, pô, tá certo demais, tem que fazer isso e tem que respeitar muito o Fugitora, mas assim, eu nem acredito que eu vou falar isso, mas passando um paninho aí pros almirantes, né?
os caras estão com um handicap considerável, né? Porque tem Irubitos a fralda até 50 anos de idade, e aí fica nessa lera-lera, nesse lenga-lenga, pô. Então, como quem cansou dessa palhaçada toda, Fujitora inicia um movimento, e nesse ponto vale lembrar o quão devastador ele pode ser. No final de Dressrosa, ele utiliza um dos poderes mais destrutivamente massivos de toda a obra, onde ele lança uma quantidade absurda de destroços do país e cria uma massa gigantesca de objetos. Então esse é só um lembrete de que, cara, ele não deve ser subestimado. E agora o meu vigilumbe pro futuro de San Carlos. Tomara que tenha caído um meteoro na cabeça dele. Toma, San Carlos, em sua homenagem. Ih, mano, esse aqui é o túmulo do Kid, pô. E que surpresa agradável ver que todos os antigos membros da CP9 estão reunidos novamente e agora aparentemente promovidos a membros da CP0. Eu digo isso porque a história de capa deles é muito legal e dá uma verdadeira humanizada em cada um desses personagens, mostrando que mesmo com uma criação tão conturbada, eles têm um verdadeiro carinho um pelo outro. Até por isso Rob Lute se mostra muito diferente de sua aparição pré-time skip. Agora ele tá mais vivo, mais emotivo, é um personagem muito melhor e que vai ter uma questão muito intrigante ainda nesse capítulo e que pode ter contribuído e muito pro desenvolvimento desse personagem. Enfim, muito legal ver o Chapapá, o Kumadori, a Kozu Kyoden, como sempre, a Califa, o Blueno e o mestre do Tekai, Jabura, que já havia sido superado em Doriki pelo Kaku e agora deve estar com ainda mais inveja porque o cara já despertou sua fruta em pouquíssimo tempo. É muito louco pensar isso, né? Tipo, o Kaku tem a fruta da girafa há 2 anos e já despertou ela. Ele é um insano, pô. Ele é um insano. Mas tomou pau do Zoro. 2 vezes. Dando sequência, eu simplesmente acharia sensacional se toda vez que o Sabo aparecesse se movimentando em alta velocidade, as chamas ficassem como nesse quadro dele correndo. É uma estética agradável e também dá uma ideia de agilidade, eu curti muito. Assim como a estilização que Oda fez em cima do nome do Sabo, desenhando essa fonte aí oscilante, como se fossem chamas. O mais importante aqui é que o Sabo estava prestes a pegar as chaves para contribuir ainda mais para a libertação de vários escravos, além de ter encontrado o Kuma. Sendo assim responsável por potencializar 2 dos 3 objetivos dos revolucionários em Marejoa: libertar escravos e resgatar seu companheiro. E pra quem tava achando que o Lute já não tinha apanhado o suficiente do Luffy em Egghead, temos aí a Vivi dando um belo tapa no rosto do CP0 através de suas palavras. Mas, brincadeiras à parte, esse é um diálogo muito interessante para a linha de desenvolvimento do personagem, porque o Lute nos 2 últimos anos mudou, passou a ter escolhas próprias e o questionamento da Vivi é exatamente nesse tema. O Lute não ajudou a Shirahoshi, ele só foi mais um cão do governo mundial que ficou ali à mercê das decisões de um Tenryubito, algo que pouco a pouco ele vem deixando de ser. Por isso as palavras dela parecem afetar o rosto supostamente inabalável de Lute. Ele tá mais uma vez só obedecendo ordens, e é isso que ele quer levar pra ele? E olha que interessante, a gente sabe que a Vivi escapou de alguma maneira do Reverie. Todo mundo especulou que ela com certeza teria fugido com o Sabo, mas não foi isso que a gente viu. Essa simples linha de diálogo, esse olhar, me fizeram pensar que o motivo da Vivi estar viva nesse momento é porque de alguma forma o próprio Rob Lute a salvou, possibilitou uma rota de escape e a fez fugir. Vocês também estão vendo essas nuances no Lute e percebendo a mudança gritante no personagem? O cara questionou as ordens do governo indo pra Egghead, se aliou a piratas, algo que jamais faria. Será que a frase da Vivi, que foi anterior aos eventos de Egghead, foram um gatilho para essa mudança? Eu não acho um absurdo pensar que no fim das contas ele pode ter salvado a Vivi dos incidentes do Reverie, até porque não é exatamente isso que ela questiona, que ele não vai protegê-la? E se ele provasse para ela que vai? Eu acharia uma atitude muito interessante de ser feita pelo Lute. E agora essa aí é minha grande aposta para justificar a fuga da Vivi. Até porque na sequência o Cobra pede que o Pel e o Shaka cuidem dela, e eles podem ter a salvado, mas não me convence muito. Todo mundo estava convencido de ter sido o Sabo que salvou ela. Agora o Oda manda esse misdirection aí pro Pel e pro Shaka. Anotem aí o que eu falei sobre o Rob Lute porque vai acontecer. O personagem vem se tornando muito mais interessante e vai surpreender. Bom, é isso. Rei Cobra e apenas ele consegue uma audiência com os Gorosei. E essa porta foi provavelmente a última que ele atravessou enquanto ainda estava vivo.
pois além dela os Gorosei tiraram sua vida, ou pelo menos é isso que Oda quer que a gente pense. O Sabo flagrou Imusama no trono vazio e esse soberano havia ordenado que mais uma luz fosse apagada do mundo, isso com uma imagem da Vivi nas mãos. Será que o próprio Imusama sujou suas próprias mãos para finalizar o rei de Alabasta? Será que, ao serem questionados sobre os verdadeiros motivos dos Nefertari não se juntarem ao governo mundial há 800 anos, os Gorosei decidiram se calar? As informações sobre Pluton podem ter sido um dos motivos de sua morte? Parece que o governo mundial realmente deseja apagar para sempre a luz dos Nefertari e o segredo que ainda pode permanecer nessa família, que data de 800 anos atrás. Eu adoraria que Oda continuasse o próximo capítulo exatamente de onde esse acabou e desse sequência a essa invasão, com o Cobra encontrando os Gorosei, com o Sabo vendo Imusama e por aí vai. A grande realidade agora é que eu tô extremamente empolgado pro próximo capítulo. E é isso, cara, a saga, o arco de Egghead está simplesmente fenomenal. E a parte talvez menos interessante para o público geral é exatamente Egghead, o que dá, né, nome ao arco. Mas é isso, tá? Calma, só pra deixar claro, eu tô adorando a parte em Egghead também, tá? Não me entenda errado, só porque uma galera aí não tá muito afim, enfim, só isso. Mas tá tudo muito interessante, é polo pegando fogo pra tudo que é lado, é plot esquentando, é chamas, é incêndio, é guerra que se aproxima. É guerra. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal. E é isso, eu acho que eu não falei, mas eu sou o Lipe, tá? Se você não me conhece, me segue aí nas outras redes sociais, tá bom? Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê sem sombra de dúvidas aonde? Num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Se você chegou até aqui, você é um brabo e esse é o Pod Palha Secreto. Hoje eu queria falar que está sendo realmente um prazer enorme gravar em pé. É engraçado como a gente consegue descobrir e reaprender prazeres antigos vivendo situações complicadas. Eu estou aqui nesse hotel minúsculo, onde não dá para eu trabalhar direito, onde eu não tenho um lugarzinho para sentar gostoso e ficar gravando na moral. Então eu tive que gravar em pé, fui basicamente obrigado. E a realidade é que se tornou um enorme prazer. E eu pretendo até trazer isso para os próximos vídeos e para o próximo cenário e para tudo dessa forma, porque está sendo muito gostoso. Ficar em pé também é muito bom, até porque eu trabalho o dia inteiro sentado escrevendo e, né, é bom mudar um pouquinho, né, levantar, sentar, que isso, ficar em pé, sentar, ficar em pé, esse tipo de coisa é bom, faz bem para a coluna, faz bem para a postura, faz bem para a sua saúde, tá? Então se você está sentado agora há muito tempo, levanta aí, vai até a cozinha, pega um copo d'água, permanece aí uns 10 minutinhos em pé, olha para o horizonte. Às vezes a gente esquece de fazer isso, né? E é tão importante, é tão bom. Mas é isso, galera. Muito obrigado por estar até aqui. Deixem nos comentários... Estou alongadinho, se você chegou até aqui. Tamo junto. Valeu.